Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme A Fera do Rock, então fique atento com os spoilers. O filme tem estilo biográfico e conta a história do músico Jerry Lee Lewis, mas para você entender a história, você precisa saber algumas coisas antes. A história se passa em um período de grandes questões raciais e fervor religioso, e as músicas de Jerry acabaram unindo pessoas de todos os espectros. Mas antes de eu começar, é claro, se inscreva, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Jerry Lee Lewis e seu primo Jimmy, ainda crianças. Eles saíram de casa para ir a uma festa em um bairro somente de negros. Jimmy está preocupado, afinal essa parte da história se passa nos anos 40, em meio à segregação racial que acontecia na época. Ele decide ir embora quando ouve a música acreditando ser do demônio. Mas Jerry não liga e continua para ver os músicos e as pessoas dançando. O tempo passa e vemos Jerry praticando piano na casa de seu primo, Jay Brown, até que Myra Gale chega da escola. Ela entra em casa e fica impressionada com o talento e a energia de Jerry. Assim que ele nota que ela está aí, ele se apresenta como primo do pai dela e explica que vai morar ali por um tempo, porque ele e Jay estão tentando montar uma banda. E para isso acontecer, eles irão tentar fechar um contrato com Sam Phillips, o cara que descobriu Elvis. A mãe entra em cena e eles riem ao falar dos casamentos de Jerry, que se casou com a segunda esposa antes de se divorciar da primeira. Para quem não sabe, ele é meio maluco com esse negócio de casamentos e divórcios, é só pesquisar. É aí que seu primo Jay Brown aparece e eles vão até a gravadora levar algumas fitas da banda. Lá, um dos funcionários diz a Jerry que piano não faz dinheiro e que as garotas gostam de guitarristas. Após dias de espera, Jerry está impaciente, mas Sam Phillips finalmente ouve a fita e decide fazer um teste com a rádio local. A notícia pega Jerry e sua família de surpresa. Jerry fica tão feliz que corre para casa e quase causa acidentes. Um policial começa a persegui-lo, mas acaba batendo o carro. Assim que chega em casa, os olhares de Jerry e Myra se cruzam. Ele diz para ela que ela já pode jogar fora os discos do Elvis, e ela olha para ele de forma apaixonada. No dia seguinte, eles vão até a gravadora e Sam já oferece o contrato. Jay estava com um pouco de receio, mas Jerry já corre para assinar. Eles não têm tempo de conversar porque Elvis aparece e rouba a cena. E o olhar dos dois se cruza pela janela. Podemos ver muita rivalidade. O tempo passa e Jerry se reúne com sua família, onde tem um dueto de piano com seu primo Jimmy, que agora é um pastor. Jerry e Jimmy têm uma conversa sobre como o talento dado por Deus deve ser usado, mas Jerry só ignora. Nessa mesma noite, Jerry vai visitar um amigo em um bairro negro. Lá ele se cativa com a energia do lugar e até arrisca algumas notas. O tempo passa e Jerry começa a chamar a atenção das pessoas. O produtor consegue um pequeno show para eles em um bar só de brancos, mas as pessoas só estavam interessadas em brigar e não prestavam atenção na música. Deixa eu dar um pouco de contexto. Naquela época, acreditava que cada etnia teria seu próprio estilo musical, e o estilo de Jerry não faria sucesso com brancos. Jay pensa em desistir, mas Jerry oferece parceria de 50% e diz para tocarem a música Shakin', um dos grandes sucessos do músico até hoje. A banda hesita um pouco, afinal não seria a dita música de brancos, mas aceita tocar. Logo de cara, a música chama a atenção de todo mundo, até dos mais velhos. A briga do bar para e as pessoas começam a dançar. O show deu coragem para a gravadora quebrar alguns tabus, mas logo eles recebem notícias que as rádios das cidades mais racistas estão banindo os discos de Jerry. Mas isso não atrapalhou o músico, que começou a ser chamado para tocar na TV e a fazer vários shows. O sucesso foi tanto que até atrapalhou o Elvis na cama. Quando voltam de sua turnê, o produtor entrega um cheque de $40 mil para Jerry na frente de toda a mídia, e Jerry até precisa confirmar com seu primo o valor. As mulheres começam a se jogar em cima dele e isso deixa Myra com ciúmes. Nessa mesma noite, Jerry e Myra saem para tomar sorvete e Jerry mostra seu cheque para as atendentes. Em seguida, eles vão até um lago e Myra começa a falar sobre a bomba H e os rumores de guerra que estavam acontecendo naquela época. Ela chora e diz que só queria uma casa rosa com uma porta azul e um bebê. Jerry a faz ir quando pergunta quem seria o futuro marido, mas ela chora com a possibilidade de morrer sem ter conseguido realizar seu sonho. Rola um clima entre eles e eles se beijam. Certo dia, enquanto passeava com a família do primo, Jerry interrompe a pregação de Jimmy, no meio da rua. Jimmy diz que rock and roll é do diabo e Jerry diz que é um sentimento. Eles têm outra discussão sobre Deus e apesar do clima, a igreja solta risadas com o jeito engraçado de Jerry, que dá o carro para o primo fazer a obra do Senhor.
De noite, a família está assistindo um filme sobre a ameaça nuclear e Myra se agarra à perna de Jerry. Os pais dela começam a desconfiar de algo, e assim que saem para dormir, Jerry começa a fazer cócegas nela, até que são interrompidos pelo pai dela. A banda segue com seus shows e sua nova música, Great Balls of Fire, chega ao topo das músicas mais tocadas. A banda foi convidada para tocar em um teatro onde Chuck Berry também iria se apresentar. Eles discutem sobre quem deveria abrir para quem, mas por ser novato, Jerry teve que abrir o show, e deu para sentir a tensão no olhar dos músicos. Porém, não deu outra. Ele roubou a cena, chegando a subir no piano e até atacar fogo. Tudo isso encarando Chuck Berry, que não fica nem um pouco feliz. À medida que o tempo passa, mais a fama de Jerry vai crescendo, assim como o relacionamento dele com Myra, com ele a buscando na escola ao som de muito rock. No caminho, ele decide pedir ela em casamento. Ela diz que só tem 13 anos e pede para esperar mais alguns anos. Mas no fim, ela aceita, e eles se casam em segredo. Eles seguem tentando esconder o relacionamento, mesmo vivendo na casa dos pais da moça. Jay suspeita de algo e começa a revirar as coisas de Jerry. Em um dos casacos, Jay encontra arroz e uma certidão de casamento dos dois. Ele fica furioso e vai ao encontro de Jerry com sua arma. Jerry aparece na gravadora para contar aos produtores sobre sua nova polêmica, mas assim que chega, eles já oferecem um novo contrato e uma turnê pela Inglaterra. A alegria dos produtores logo acaba, quando Lois, esposa de Jay, liga para a gravadora e avisa que o marido está vindo com sangue nos olhos. Os produtores correm para tirar Jerry dali, e Jay já chega assustando todo mundo. Ele procura por Jerry em todos os cantos, até que Sam o convence a soltar a arma. Jay então decide ligar para a polícia e o acusar de sequestro e bigamia, mas Sam diz que Myra já pode até estar grávida pelo que eles sabem. Isso faz Jay precisar sentar para recuperar os sentidos. Os pais decidem aceitar a situação, porém Jay não consegue nem olhar nos olhos da filha. Myra então vai morar com Jerry. Ele havia preparado uma casa rosa com a porta azul, igual ao sonho da esposa. A situação parecia bem até a noite de núpcias, que foi ao som de Breathless, outro sucesso do músico, quando Jerry estranha a forma agressiva de Myra se mexer. Eu vou tirar um momento aqui para falar que Winona Ryder é uma excelente atriz. A atuação dela foi incrível nessa parte. Myra se justifica com Jerry, dizendo que só estava seguindo com a música que estava tocando, mas Jerry se levanta e diz que ela não se mexe como uma virgem. Jerry então decide ir a um bar. Lá ele encontra Elvis, que diz para Jerry simplesmente pegar. No caso, ele estava falando do lugar dele como rei do rock, já que ele estava sendo obrigado a servir o exército. Jerry volta para casa e decide esquecer o passado. A situação da banda estava prestes a ser melhor do que nunca, já que não teria que competir com Elvis por um bom tempo. Porém, Jerry insiste em levar Myra para a Europa, mesmo com todo mundo falando que não era uma boa ideia. Chegando lá, o músico é cercado pelos fãs e por repórteres, mas um deles decide falar com quem estava acompanhando. A primeira se apresenta como Frank Jean, irmã de Jerry, mas quando chega a vez de Myra, ela diz que ela era a esposa. O repórter grita para Jerry e pergunta se é verdade. Jerry confirma para toda a mídia, porém diz que ela tem 15 anos. A mentira não durou muito, porque a mídia descobriu que ela tinha 13 anos e que era prima dele. Isso atrapalhou muito a turnê. O lugar que eles iam tocar estava parcialmente vazio e as pessoas começaram a vaiar o músico. Jerry até tenta continuar o show, mas alguém deixa um berço no palco. Jerry pega o berço e joga na plateia. A polêmica foi tão grande que a turnê foi cancelada, e em casa a situação já não estava a mesma. As pessoas perderam amor ao músico, e as músicas de Jerry caíram muito no top das mais tocadas. Jerry e Myra têm uma segunda cerimônia mais séria com a presença de toda a família para tentar aliviar a polêmica, mas nada funcionou. Jerry passou a ficar nervoso o tempo todo e a arrumar escândalos nos palcos por onde ele passava. Seu primo Jay se demite e volta a trabalhar no antigo emprego. Certo dia, Jerry chega bêbado e tenta iniciar algum tipo de intimidade com Myra, mas ela recusa. Ele então dá um tapa nela. Jerry depois diz que se arrepende muito, mas logo eles começam a discutir. É aí que ela revela que ela está grávida e Jerry desaba no colo dela. Juntos eles vão até a igreja do primo, onde Myra aceita o Senhor. Porém, Jerry recusa e diz que se ele vai para o inferno, ele vai chegar lá tocando piano. A família de Jerry o vê saindo da igreja e por um instante eles parecem enxergar uma chama nele. Myra corre para ir com ele. O filme termina com Jerry levando a plateia à loucura e com a carreira dele subindo de volta ao topo, apesar de nunca ter sido mais o que era antes. Achei o filme bem diferente na época que eu assisti, porque eu não conhecia histórias assim até então. A história do músico é bem interessante, mas devo dizer para você não tomar o filme como verdade absoluta, porque algumas coisas foram adaptadas.
Felizmente existe muito material sobre a vida de Jerry Lewis disponível na internet para você que quer saber mais. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima!